Boa noite. Hoje vamos apresentar um trabalho onde a matéria é Laboratório de Agricultura de Precisão 2, cujo tema é acompanhamento da produção de soja no estado do Goiás, onde os integrantes do grupo é a Mariana Letícia de Santos Rondon e eu, Daniel Yassurra Suik. E vamos lá. Bom, a soja ela é originária no leste da Ásia, mais especificamente na China. Ela é conhecida como uma das culturas mais antigas cultivadas pelo ser humano, cerca de 5.000 anos. O botânico alemão Georg Forster é acreditado com a introdução da soja na Europa, em meados do século XVIII. Ela também foi trazida nos Estados Unidos no século XIX. Os primeiros registros da soja no Brasil foi no século XIX, né? Quando a planta foi trazida por imigrantes japoneses, chineses e europeus. No entanto, os primeiros experimentos com a soja no Brasil foram realizados no século XX, principalmente na região sul do país, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O cultivo comercial da soja no Goiás começou em destaque nas décadas de 1960 e 1970, quando a cultura já estava se expandindo em todo o Brasil. Nesse período, os pesquisadores e agricultores começaram a explorar o potencial agrícola do Cerrado. A savana tropical, que cobre grande parte do Goiás, inicialmente, essa região era considerada inadequada para a agricultura por motivos do solo ácido e baixa fertilidade. Na produção, a soja é uma das culturas mais produzidas no mundo. Países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, China e Índia são os maiores produtores globais de soja. Essa produção em grande escala gera empregos no setor agrícola e contribui significativamente no PIB desses países. A alimentação animal, no caso a soja, é uma fonte importante na proteína animal, e grande parte da soja produzida é usada na fabricação de ração animal de aves, suínos, gado e entre outros animais. Essa demanda impulsiona a indústria de produção de carnes em todo o mundo. Já na indústria de alimentos, a soja é uma matéria-prima essencial para a produção de variedade de produtos alimentícios, incluindo óleo de soja, tofu, leite de soja, proteína de soja e muitos outros produtos processados. Esses produtos são consumidos globalmente, contribuindo para a indústria alimentar e gerando receitas significativas. Bom, no biodiesel, a soja também é usada para a produção do biodiesel. É uma fonte de energia renovável e a demanda por biocombustíveis é impulsionada por preocupações ambientais e regulamentações governamentais. Tem aumentado, o que beneficia a indústria da soja. Muitos países exportam soja e produtos relacionados. A soja é uma das commodities mais comercializadas globalmente. Isso significa que a cultura desempenha um papel fundamental no comércio internacional, afetando os mercados globais e a balança comercial de muitos países. A produção de soja cria oportunidades de emprego nas áreas rurais, desde agricultores até trabalhadores de fábricas de processamento. Isso é particularmente importante em regiões agrícolas,
onde a soja é cultivada em grande escala. O preço da soja são influenciados por uma variedade de fatores, incluindo condições climáticas, políticas comerciais e a demanda global. A flutuação dos preços da soja pode ter um impacto significativo nas economias de países produtores e consumidores. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo da soja, né? Primeiro de tudo aqui, na verdade, seria uma preparação de solo adequada, né? Onde, onde a correção do terreno seria a correção do pH e a adição de nutrientes em algumas áreas. E, e a instalação de sistemas de irrigação, se necessário. Aqui na germinação, que é chamado de VE por alguns, vai de 5 a 10 dias após o plantio. Data recomendada seria de 11 a 16 de novembro. O desenvolvimento de folhas, VC, 7 a 14 dias após a emergência. De dia 18 a 27 de novembro. Estágio vegetativo, VN, 20 a 40 dias após a emergência. 8 a 18 de dezembro. Pré-floração, R1, 40 a 50 dias após a emergência, 16 a 26 de dezembro. A floração, R2, 55 a 66 dias após a emergência, 31 de dezembro a 10 de janeiro. A formação de vagens, R3, 60 a 80 dias após a emergência, de 4 a 24 de janeiro. O desenvolvimento de vagens, R4, 10 a 20 dias após o R3, no caso a formação de vagens, 14 a 24 de janeiro. Maturação inicial R5, 90 a 110 dias após a emergência, de 4 a 24 de fevereiro. A maturação plena R6, de 100 a 120 dias após a emergência, de 14 de fevereiro a 6 de março. E a maturação avançada R7, 120 a 140 dias após a emergência, de 6 a 26 de março. Bom, aqui é uma tabela, né, da safra da soja dos anos de 2021 e 22 e 22 e 23, onde ele compara a área, a produtividade e a produção aqui na região de Goiás. Aqui em primeiro tem a safra em área, né? Em área plantada, safra 21-22, 4.393.6 milhões de hectares. A safra 22-23, 4.547.040 hectares, onde a variância dele é de 3,5%. Aqui no meio, a produtividade em quilos por hectare, onde a safra 21-22 produziu 3.958 quilos por hectare, e a safra 22-23 produziu 3.900 quilos por hectare. Lembrando que é uma média da região de Goiás, onde a variabilidade é de 1,5%. Aqui já a produção no estado de Goiás, na safra 21-22, 17.389.090 toneladas. Safra 22-23, 17.734.090 toneladas, onde a variância dele é de 2%. Bom, falando agora sobre o talhão que a gente escolheu, nosso talhão ele é denominado Juquei, ele fica no município de Padre Bernardo, em Goiás. As variedades plantadas foram a DM 73 e 75 e a Soitec 700.
A plantação ela ocorreu aproximadamente de 6 de novembro a 10 de março, e o nosso trabalho a gente utilizou para fazer análise o NDVI, que seria o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. Ele é uma medida crucial que é utilizada no sensoramento remoto e na agricultura de precisão. Ele ajuda a avaliar a saúde das plantas e a cobertura vegetal de uma certa área. O NDVI ele utiliza dos dados de satélite para calcular a diferença entre a reflectância na faixa do infravermelho próximo e vermelho do espectro, e com isso ele fornece informações sobre o vigor das plantas. Por exemplo, quando se tem valores mais altos de NDVI, geralmente indicam áreas com maior densidade vegetal e com melhor saúde das plantas, né? Porém, quando você tem valores mais baixos, sugere uma vegetação mais escassa ou estressada. Geralmente ele é bem útil para monitorar safras, florestas, áreas naturais, e também é utilizado para tomar decisões sobre irrigação, manejo de recursos naturais, entre outros. Aqui o nosso talhão a gente dividiu em duas partes, que seria o talhão 1 e o talhão 2. No talhão 1, o maior índice de NDVI foi no dia 17 de janeiro. Como vocês podem ver, a área está bem preenchida de verde, o maior índice e, consequentemente, maior densidade, né, vegetativa. Já o menor índice ele ocorreu em 18 de novembro. Tem essa mancha cinza aqui, que seriam as nuvens, que geralmente atrapalham um pouco, né, a questão do satélite fazer a leitura, mas nada que atrapalhe a leitura completa do talhão, é só uma parte ali, não interfere tanto. Em alguns momentos chega até a atrapalhar, mas nesse caso aqui nosso não atrapalhou. No talhão 2 coincidiu a data, 17 de janeiro, para maior índice de NDVI, e a área está completamente preenchida, né? Vocês podem ver. E o menor índice de NDVI foi em 18 de novembro. O menor índice de NDVI, aqui no talhão 1 tem o gráfico, né, do acompanhamento da safra, calculando desde a plantação, do plantio, até a colheita. O pós-colheita a gente não pegou, provavelmente seria esse o menor índice de NDVI, mas como no início da plantação ele só tinha o plantio ali, não tinha germinado necessariamente, estava começando a germinar, o menor índice ficou bem no comecinho, né? E o maior ficou lá no estágio mais ou menos R3, R4. E logo depois, podem ver que vai decaindo, né? Ocorre a dessecação para poder colher, e aqui seria no finalzinho, no comecinho de março, na verdade, né? Seria a colheita. Aqui seria a soma térmica, né? Durante todo o período da plantação. E o talhão 2 é mais ou menos aproximadamente a mesma coisa do talhão 1 em questão de ser bem no comecinho, né? O menor índice de vegetação. E o maior no mesmo estágio, no R3, R4 por aí, né? Que seria o desenvolvimento, formação, desenvolvimento das vagens. E começa a cair. Aqui ele teve umas quedas mais bruscas, né? E teve uma quebradinha aqui, mas começou a cair na época da colheita por conta da dessecação. Aqui seria a soma térmica, que também do começo ao fim, né? Vai subindo aqui. Aqui a gente trouxe também a questão da climatologia, da temperatura durante esse período, né? Peguei aqui o gráfico, os mapas, na verdade, de novembro a janeiro. E a temperatura máxima, ela ficou mais ou menos em 28 graus, por aí. A mínima atingiu ao que? De 15 a 18 graus. E a temperatura, assim, média, né, do local, ficou numa temperatura de 22 a 24 graus. E aqui eu vou falar sobre a conclusão do trabalho. A tecnologia agrícola, os produtores adotam práticas agrícolas avançadas, né? E tecnologias de ponta para otimizar a produção de soja. Isso inclui o uso de sementes geneticamente modificadas, técnicas de plantio direto, irrigação, monitoramento de solo e o OneSoil, que tem sido uma tecnologia que vem ajudando muitos produtores em relação à umidade relativa do ar, graus Celsius, chuva, variabilidade do NDVI
e entre outras informações importantes que o agricultor necessita para ter uma boa produção. Aqui no impacto econômico, a produção de soja tem sido um impacto econômico substancial em Goiás. Ela gera empregos na agricultura, transporte, armazenamento e processamento. Além disso, a renda gerada pelo cultivo da soja contribui uma economia local no desenvolvimento rural. E, por fim, a sustentabilidade. Como em outros estados produtores de soja no Brasil, a questão da sustentabilidade tornou-se cada vez mais importante. Os produtores estão adotando práticas agrícolas mais sustentáveis e responsáveis para mitigar os impactos ambientais negativos, como o desmatamento. E essas aqui são as nossas referências. E esse aqui foi o nosso trabalho. Obrigado.